Olá, professora Estela falando, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de ensino à distância falando sobre as dislipidemias. O que vai conter aqui foi retirado da atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de 2017. Esse material pode ser encontrado nos arquivos brasileiros de cardiologia. Falando um pouco agora sobre o metabolismo lipídico. Então, os lípides biologicamente mais relevantes que a gente vai encontrar são os fosfolípides, que compõem a estrutura básica das membranas celulares, o colesterol, que é precursor dos esteroides, ácidos biliares e vitamina D, os triglicerídeos, que é um importante meio de armazenamento energético, e os ácidos graxos, que fazem parte da estrutura básica dos triglicerídeos. E as lipoproteínas, o que são elas? Bom, os lípides, eles têm como característica serem hidrofóbicos, portanto, para poder circular no plasma, que é hidrofílico, ele precisa de ser solubilizado através de ligação com proteínas, que são as apoproteínas, que encontram-se na sua superfície, na superfície dessas partículas. E essas partículas, as lipoproteínas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua quantidade de triglicerídeo, aquelas são ricas em triglicerídeos, portanto, maiores e menos densas, que são os quilomicrons, que vêm da dieta, e o VLDL, de síntese hepática, ou ricas em colesterol, né, que são menores e mais densas. Elas têm uma quantidade menor de triglicerídeos na sua composição e têm uma quantidade maior de apoproteínas nas suas superfícies. Então, a gente tem o LDL, que é a partícula de baixa densidade, e o HDL de alta densidade. Essa primeira, a LDL, ela é mais aterogênica, e a segunda, a HDL, ela é, aliás, uma partícula que confere proteção cardiovascular. Então, aqui para explicar os ciclos endógeno e exógeno de transporte dos lipídios no organismo. Então, as gorduras provenientes da dieta são absorvidas pelo intestino e ao chegar na circulação, né, ao ser absorvida, desculpe, pelo intestino, elas se transformam em quilomicrons, que vai atingir a circulação sanguínea e ao entrar em contato com o endotélio vai sofrer ação, vai sofrer hidrólise das lipases lipoproteicas, com a consequente liberação de ácidos graxos livres para os tecidos. E os remanescentes dessa reação enzimática, né, vai ser captada novamente pelo fígado e servindo de substrato para a síntese de novas moléculas de colesterol. Né? No caso, o VLDL, que é de muito baixa densidade, né, sintetizado pelo fígado, e ao entrar em contato com a circulação, também vai sofrer a hidrólise das lipases lipoproteicas, né, perdendo triglicerídeos, né, da sua composição, se tornando menores e mais densas, né, por ação das HDL, das partículas de HDL, que vão interagir com elas e doar apoproteínas para suas superfícies, né? E quando ela chega falando um pouco sobre o metabolismo das lipoproteínas, as gorduras provenientes da dieta, né, são absorvidas pelo intestino, né, e ao chegar na célula intestinal, essas gorduras são utilizadas na produção dos quilomicrons, que são aquelas partículas de baixa densidade e grandes, né, que são transportadas no plasma, né, e ao entrar em contato com o endotélio, sofre ação enzimática das lipases lipoproteicas, que vai promover a hidrólise dessas moléculas e culminando com a liberação dos ácidos graxos livres para os tecidos. E os remanescentes desse processo são captados pelo fígado, onde vão servir de base para a formação de novas moléculas de colesterol. E aqui começa o ciclo endógeno, é o ciclo hepático, né, da produção de partículas de VLDL, né, que são de muito baixa densidade, que ao cair na circulação vai sofrer ação das lipases lipoproteicas também, né,
sofrendo hidrólise e perdendo triglicerídeos da sua partícula, né, do seu corpo, né, e dando origem às LDL, né, que são as lipoproteínas de baixa densidade, né, que tem uma quantidade menor de triglicerídeos e uma quantidade maior de apoproteínas na sua superfície. As partículas de LDL, então, são reconhecidas por receptores de LDL contidos no fígado e voltam para o fígado, onde é metabolizado para dar origem a mais substrato para a formação de novas partículas de colesterol, sendo assim retirada do plasma. Então, agora continuando com as bases fisiopatológicas das dislipidemias primárias. Então, a grosso modo, a gente tem as hipertrigliceridemias e a hipercolesterolemia. Essa primeira pode ser resultado da diminuição da hidrólise dos quilomicrons ou do aumento da síntese de VLDL. Então, vai originar partículas ricas em triglicérides, então, levando clinicamente a uma hipertrigliceridemia. As hipercolesterolemias, elas podem, a grosso modo, serem resultado de defeitos dos receptores de LDL e pode ser proveniente de diversas mutações, originando de diferentes defeitos nesse receptor e, com isso, alterando o metabolismo do colesterol. Também pode ser resultado de problemas no acoplamento dessas partículas com o receptor hepático de LDL. Falando agora sobre a aterogênese, que é justamente o que a gente quer evitar quando a gente estuda os distúrbios dos lipídios, quando a gente diagnostica e trata esses distúrbios, porque a gente quer evitar os eventos cardiovasculares relacionados com a aterogênese. Então, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibre. Em indivíduos predispostos, portadores de hipertensão arterial, dislipidemia, tabagistas, né, já vai haver uma fragilidade, uma alteração na permeabilidade do endotélio, né, permitindo a passagem de partículas de LDL que são aterogênicas, né, e ao atingir a camada íntima dessas artérias, elas vão sofrer oxidação, né, gerando uma resposta inflamatória, atraindo linfócitos e monócitos, que serão diferenciados em macrófagos, e vão englobar essas partículas de gordura, né, formando as células espumosas, e que vão se acumular na camada íntima, inicialmente, desse endotélio, e formando o corpo, um core lipídico, né, que vai dar origem à placa aterosclerótica, que vai conter, além de gordura, células inflamatórias. Essa placa já vai diminuir a luz arterial, né, e se sofrer erosão, né, vai haver exposição do endotélio, levando a inflamação, vasoconstricção e trombose, sendo traduzida esta última clinicamente por AVC ou infarto agudo do miocárdio. Na avaliação clínica das dislipidemias, a gente vai precisar levar em conta vários fatores, e na anamnese é importante a época do diagnóstico, porque quanto mais tempo de exposição a essas alterações lipídicas, maior o risco de o indivíduo apresentar eventos. História familiar em parentes de primeiro grau, a gente tanto quer saber se esses parentes de primeiro grau têm dislipidemia ou evento cardiovascular em idade precoce, né? Se ele é portador de diabetes, se ele já tem histórico de doença arterial coronariana, se ele faz uso de medicamentos que podem causar dislipidemia, então tratando-se de dislipidemias secundárias ao uso de alguns medicamentos, ou se ele tem outras causas de dislipidemia secundária, quando o problema não é um problema genético, né? É um problema secundário, é uma causa que pode ser modificável, inclusive.
Então, os medicamentos principais que podem causar dislipidemia são diuréticos, beta-bloqueadores, corticoides, retinoides, inibidores da protease, estrogênios, progesterona, né? Então, tudo isso é importante a gente pesquisar se o paciente faz uso dessas medicações. E as causas secundárias de dislipidemia, a gente destaca a obesidade, o diabetes, alcoolismo, hipotiroidismo, síndrome nefrótica, então deve fazer parte da anamnese para a gente descartar causas secundárias que podem ser tratáveis, como o hipotiroidismo, por exemplo. No exame físico, a gente pode encontrar alguns achados, né? Por exemplo, os xantomas eruptivos, né? Que são essas pequenas pápulas ricas em gordura com a base eritematosa. O arco corneano, a gente pode encontrar também um achado que pode ser encontrado, embora também possa ser encontrado em pessoas normais, com idade avançada. Então, esse achado aqui é a lipemia retinalis, né, quando a gente pode observar na retina do paciente os vasos retinianos com essa coloração branca, esbranquiçada, antes, e após o tratamento hipolipemiante, a gente vê que se resolveu completamente esse achado. Também podem ser encontrados os xantomas tendinosos, que vão ser encontrados nas superfícies extensoras das articulações, os xantomas tuberosos, que geralmente acometem tendões, né? O xantelasma palmar, que é um achado que também pode ser visualizado nos pacientes, os xantelasmas que podem ocorrer nas pálpebras, né? Podem chamar a atenção também, embora em alguns casos indivíduos normais também possam apresentar esses achados. Essas alterações no exame físico não são encontrados na maioria dos pacientes. Então, a maioria dos pacientes, o exame físico vai ser normal do ponto de vista da dislipidemia. Então, vamos fazer uma breve pausa para a gente continuar na próxima aula falando sobre avaliação laboratorial das dislipidemias.